Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo aqui falando sobre o melhor fone do mundo. Sempre há muitas brigas, tanto aqui no YouTube quanto também em páginas escritas, falando esse fone é melhor, esse é melhor. Então hoje eu quero trazer aqui uma conversa um pouco mais adulta falando sobre isso. Eu vou usar alguns exemplos, na sua maioria referente a fones, porque esse canal aqui é um canal de fones. Antes de tudo, eu queria dar apenas um disclaimer aqui e falar que isso que eu tô falando aqui aplica para aquelas pessoas que levam isso daqui um pouco mais a sério. Porque tem algumas pessoas que compram qualquer fone aí, um fone super baratinho, e aí vive brigando com outras pessoas. Não, a gente tá falando de quem leva isso daqui mais a sério. Um exemplo, se você tem um violão e você usa ele uma vez por mês, não significa que você é um músico, ou é até uma falta de respeito para aquele músico que leva isso também no hobby, mas só que ele pratica e ele usa todos os dias, ok? Então vamos colocar aí as cartas na mesa. Eu quero falar três coisas específicas. A primeira delas é o seguinte: o melhor fone é aquele fone que você consegue comprar. Existem pessoas que no momento estão passando por uma fase da vida que ela consegue comprar um fone de R$50, 60. A gente tem fones aí que soam até bastante bem nesse preço. Então, se você conseguiu chegar apenas até esse valor, usa ele, faz tirar o máximo de som que você consegue, conheça esse fone, ok? Eu tô falando assim um exemplo de uma pessoa que comprou por R$50, mas se você comprou um fone por R$50 e fala, não, eu só consigo pagar esse daqui, mas depois você vai e compra uma camiseta simples como essa daqui e paga R$300, R$400, então na verdade a gente não tá falando com você aqui, porque aí o seu hobby é outra coisa. Mas eu tô falando daquela pessoa que gosta muito de som, só que no momento ela não consegue. Então sempre aquele melhor fone é aquele fone que você vai conseguir comprar. Tem pessoas que conseguem comprar um fone de R$50, independente da sua sonoridade, ok? De 100, de 500, 1000, 10 mil ou 50 mil, ok? Então sempre, independentemente se é um fone caro, um fone barato, um fone bom ou um fone mais ou menos, tente usar o máximo desse fone para você aprender dele, porque cada fone tem uma sonoridade diferente. Então se você for usando ele todos os dias ali, você vai entendendo e você vai conhecendo esse fone, e ao momento que você partir para um próximo, você já vai com um conhecimento muito maior. A segunda coisa que eu queria falar aqui é que o melhor fone, ou o melhor fone do mundo, é aquele fone que você gosta. Aqui já é um pouco mais complicado. Tem até dois comentários que eu tinha deixado aqui anotado, já há uns 3 meses eu deixei anotado aqui para quando eu fizesse esse vídeo ia falar, até do Júlio Milestones, que ele colocou: o melhor fone é aquele que você gosta. E outro canal também é o Cores da Guerra, que ele escreveu: não só de especificações vive o homem, o santo tem que bater. E realmente é isso. O principal de tudo de um fone, ele tem que ser agradável para você. Eu já testei vários fones aqui no canal e alguns deles eu confesso que ele tem uma sonoridade incrível, mas eu não gostei, não encaixava bem para mim. Então, para mim, ok, obviamente eu não vou ficar brigando, falando que esse fone é uma porcaria. Eu entendo que para mim ele não se encaixa muito bem, mas ele é um bom fone. Porém, no meu caso, se o santo não bateu, não adianta eu ficar insistindo nesse fone, porque ele não vai me entregar uma experiência. O principal de um fone de ouvido é entregar uma experiência. Por quê? A música, ela é feita, né? Ela é gravada em determinados lugares, no estúdio ou ao vivo, independentemente do que foi gravado, foi passado a um CD, a um LP, uma fita cassete, quem não usava fita cassete, ou hoje a maioria delas de maneira digital. Isso a gente utiliza um aparelho para poder decodificar essa música, essa informação que está aí, e vem para a gente através de um fone. Então a informação final chega através de um fone. Então esse fone ele tem que transmitir algo para você. Um exemplo que aconteceu comigo: Tandy Tânia, um fone que eu testei aqui, um fone de seus $20, seus 110, 120 reais aí. É um fone que não tem uma sonoridade como um fone, por exemplo, um Triple ML, um Moondrop Aria ou qualquer outro fone aí que esteja bem acima desse valor. Só que para mim ele transmitiu algo, transmitiu uma experiência para mim. Até falei no review dele que eu fiquei até de madrugada ouvindo algumas músicas específicas
E ele me entregou isso que é importante. Então a gente não tem que ficar brigando. Ah, não, porque esse fone é melhor, esse fone não. Esse fone aqui me entregou isso. E a terceira coisa que eu anotei aqui, que o melhor fone do mundo não existe. É igual o Papai Noel, não existe. Claro que vai existir o melhor fone para mim, ou o melhor fone para você, para pessoa A, pessoa B, pessoa C. Mas não vai ter um fone específico que ele vai ser o melhor do mundo. Existe o fone mais caro, o fone mais bonito. Não, já é subjetivo, né? Mas o mais caro sim, existe esse fone. Só que não existe o melhor fone. Porque nossos ouvidos são diferentes. Então cada um vai ter um gosto diferenciado. É claro que o momento dos canais e também das páginas, ao momento de fazer um review para passar essas informações para vocês, ele vai informar o que ele sentiu desse fone. Só que a decisão final tem que ser sua. Então esse fone, ele tem que ser com um preço que você pode pagar. Ele também tem que ser algo que fique bem no seu ouvido. A gente está falando de um fone de ouvido, né? Ele entre bem e fique confortável. A sonoridade, independente se você é uma pessoa que gosta mais de grave, ou mais de médio, ou mais de agudo, ele tem que ser no seu estilo. Até tem algumas pessoas, alguns amigos aqui que eu tenho, que a gente foi fazendo à medida que a gente foi criando o canal, que eles... No início, eles começaram provando vários fones diferentes. Encontraram a sonoridade que eles consideram adequada para eles e aí investiram nesse fone um pouco mais caro, nessa sonoridade, nessa assinatura de som. Claro que hoje em dia um fone de R$50 ele tem uma boa sonoridade. Você pode até falar que ele é o melhor para mim, sim, mas talvez se você continuar conhecendo mais ele, você vai identificar que tem algumas limitações e na medida do possível você consegue ir trocando, fazendo essa mudança. Até fiz um vídeo aqui na semana passada falando sobre o princípio de Pareto, também conhecido como o princípio do 80-20. Se você não assistiu, assiste aí que você vai entender um pouco e aí fala, não, eu vou gastar tanto para ter esse fone, eu vou gastar tanto para ter esse fone, e aí você vai encontrar algo específico. Então, não briguem por causa de fones, esse é melhor, porque eu acho que isso não existe. Uma coisa até que eu ouvi de um piloto de acrobacia de avião, que ele falou o seguinte: quando eu entro no avião, eu visto o avião. Ao momento que eu coloco o cinto de segurança, é como se eu estivesse colocando o avião nas minhas costas, ele faz parte de mim. Então o fone ele tem que ser assim, você que tem que conhecer o fone. O fone ele não vai conhecer você, você tem que conhecer e ele se adaptar a ele. Seja um fone baratinho, seja um fone caro, você vai ouvindo e vai se adaptando. Quem vai se adaptar é você, o fone não vai mudar. E também tudo que eu falei aqui não é um passaporte para você sair dizendo aí, eu tenho esse fone aqui, ó. Exemplo, tem o ZSN Pro, ele é o melhor fone do mundo. Não é. Ok, você vai estar falando besteira. Claro que eu não quero falar totalmente o contrário que eu falei lá no início, né? Se você pode pagar, tudo bem, é o melhor fone para você, mas hoje em dia a gente tem fones aí com a sonoridade muito melhor. Então sempre quando for falar alguma coisa aqui, note que eu estou falando com pontos específicos. Mas isso aí era o vídeo que eu queria falar aqui para vocês. Acho que está faltando mais um vídeo ainda para mim terminar essa série que eu estou fazendo nessa playlist aqui, que tem alguns pontos específicos. E esse outro provavelmente eu vou gravar no mês que vem. Quero ir num lugar específico para mim gravar, falando também sobre essa questão de áudio. Então fica ligado que essa sessão ainda não acabou. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha disso também. É bem importante essa participação em comunidade. Quais são o seu pensamento referente a isso? Deixa aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí que vai me ajudar demais. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau.